Então, eu escolhi a prova do Enem 2021. Eu tô acompanhando a ordem da questão da prova cinza. E para ficar um pouquinho diferente, melhor de vocês acompanharem depois, eu peguei a prova da parte de matemática. Então, a ideia é resolver do 136 até o 190 da prova de matemática. A gente vai resolvendo juntos aos pouquinhos. Claro que uma live é muito difícil. Live passada a gente resolveu 9 exercícios. Hoje eu trouxe 10 ou 11 para vocês. Não sei se vai dar para resolver todos, depende do tempinho, quanto tempo a gente ficar na live, se vocês estiverem cansados ou não. Mas eu tô acompanhando a prova cinza. Quem quiser acompanhar por fora também, a ordem, fiquem à vontade. Mas é o Enem 2021 por enquanto. Depois a gente pode fazer mais e outros vestibulares que vocês quiserem, tá? E para avisar, eu sempre salvo a live, a gravação da live, e compartilho para vocês no meu canal. A live de ontem já tá lá disponível. A menina da matemática, vocês me encontram por lá, tá bem? E aí, já querem começar? Mandem um ok. Eu tô acompanhando o chat, tá, gente? No meu celular aqui, às vezes não veio com o meu celular, porque eu tô acompanhando o que vocês estão falando aí na live dos exercícios. Às vezes eu não vou conseguir ver, muito bem o que vocês mandam, mas eu vou tentando olhar ao máximo, ok? Então, curtam muito a live, compartilhem com os amigos de vocês e vamos nessa. Deixa minha aguinha aqui de lado. Peraí. Então, vamos lá. Esse exercício, eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu li e resolvi, né, eu errei de bobeira. E eu vou mostrar pra vocês ao longo do exercício o que eu errei de bobeira da primeira vez que eu li ele, pra vocês terem uma ideia. Como no Enem, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a questão, você entende o que a questão pede e às vezes erra por super bobeira. E o Enem tem muito essa interpretação, né? Ele te pede essa interpretação, nem interpretação, mas tipo, atenção no enunciado. Então vamos para esse exercício pra gente resolver juntos. Tá, eu sempre gosto de começar lendo a pergunta, essa parte que fica embaixo aqui na prova. Ela pode te ajudar, ou às vezes vai ser indiferente para você, mas eu tenho um costume de sempre começar com ela, porque eu já tenho uma ideia do que o exercício está pedindo, sem ao menos ler ele inteiro de primeiro momento, tá? Então, eu vou começar lendo a pergunta de baixo, depois a gente lê a questão inteira. Nas condições apresentadas, o reservatório deve ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... Então tá, não lemos a questão, mas a gente já sabe que ele está se referindo a alguma altura. Ele quer a altura interna mínima de alguma coisa em metros. Ok, então vamos para o exercício. A gente já tem uma ideia ali que tem um pouquinho de geometria, né? Talvez, uma altura mínima, enfim. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tem 5 metros, a base tem 5 metros, de diâmetro interno. E atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias. Quando eu fiz a primeira questão, esses 7 dias que me pegou. Vocês vão entender o porquê. 7 dias consecutivos. Ok. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipas. Considere que o consumo médio diário, atenção, por habitante, é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π, tá? Nas condições apresentáveis, o reservatório deve ser construído com uma altura mínima em metro igual a... Ok, então a gente já tem uma ideia do que o exercício está falando, né? Ele está falando de um reservatório que tem o formato de um cilindro circular, né? Reto. Tá? Vocês lembram que é o cilindro? Gente, eu não tô com as formas geométricas aqui, eu vou tentar desenhar. Eu vou pegar um círculozinho pra ficar bonitinho, pelo menos. Senão vai ficar tudo tosco pra vocês. Vou ver se eu consigo, se não... Vocês permitem meu cilindro ficar meio torto, gente? Porque senão vai demorar. Vou fazer um cilindro aqui, tá? Ele vai ficar meio feio, mas tudo bem. O reto eu tenho aqui. Tá, gente? Então, um cilindro...
Vocês sabem, né? Estão acostumados com o formato de um cilindro. Meu cilindro não vai ficar tão bom aqui, mas dá pra vocês entenderem, né? Ok? Então, a gente vai ter um cilindro que vai ser o nosso reservatório. E o enunciado nos diz que esse cilindro tem diâmetro de 5 metros. Vocês lembram que é diâmetro? Diâmetro é toda essa distância aqui, tá? Então, se o diâmetro é 5 metros, vocês concordam comigo que o raio é a metade? Então, o raio é 2,5, ok? Todo mundo lembra e concorda comigo? O diâmetro em uma circunferência é o todo, né, de ponta a ponta, passando pelo centro, e o raio é do centro até a ponta da nossa circunferência, ok? Então, o raio, nesse caso, nosso reservatório, é 2,5, tá? Meu cilindro ficou super feiozinho, gente, tadinho, mas deu pra entender. E a gente quer descobrir justamente essa altura aqui do nosso cilindro, tá? A gente quer descobrir a altura do cilindro. E para isso, gente, a gente vai precisar da nossa formulazinha, né? Da nossa fórmula do cilindro, do volume. Vocês lembram qual é? Que é πr ao quadrado vezes a altura, tá? Faz sentido para vocês? Olha, se vocês não lembrassem de imediato a forma do cilindro, vocês conseguiriam lembrar a área do círculo, que é πr ao quadrado, que fala, né? 2 pirralho. Eu aprendi para lembrar a forma falando assim, πr ao quadrado. E aí você está falando da área, um cilindro, você concorda comigo que é como se essa circunferência fosse colocada assim várias vezes até formar o cilindro. Por isso que a gente usa a área, né? A fórmula da área da circunferência, que é do círculo, né? πr ao quadrado, vezes a altura, que é como se você estivesse repetindo o círculo várias vezes. E aí você acaba descobrindo, mesmo se você não lembrasse da fórmula, se você não lembrasse da fórmula exata, você saberia que é esse resultado, ok? E que isso é igual ao volume, tá? Ok, como que a gente vai descobrir o volume necessário para isso? Vocês lembram que ele está falando que o reservatório, ele dura, né, em torno de 7 dias, aqui, ó, ele está falando 7 dias, e ele está dando um consumo médio diário por pessoas, que é de 120 litros de água. Então, ó, 120 litros de água é o consumo diário, tá? De um dia. E ele está falando que o reservatório, ele tem a capacidade para 7 dias, então a gente precisa multiplicar por 7. Esse daqui foi meu erro da primeira vez que eu fiz. Eu não multipliquei por 7 dias, tá? Vezes a quantidade de habitantes, que é 100, ok? Faz sentido para vocês? E aqui vai ser o volume do nosso reservatório. Então, ele está dizendo que cada habitante, em média, consome 120 litros de água. Como eu tenho 100 habitantes, eu multiplico 120 vezes 100. Se eu quero saber de 7 dias, eu multiplico por 7 também, tá? Ok, então vamos lá. Resolvendo essas continhas, gente, a gente vai chegar em 84 mil litros, tá? Tem que tomar cuidado aqui com as unidades de medida. Ok? 84 mil litros, se você quiser, você pode converter, que é igual a 84 metros cúbicos, ok? E a gente já consegue jogar esse nosso volume na nossa formulazinha inicial aqui, de cima, tá? Então, eu sei agora que πr ao quadrado vezes a altura é igual a 84. E aí, eu vou substituir os valores que eu tenho. Eu sei que o π, ele tá pedindo pra gente colocar aproximadamente 3. O raio é igual a 2,5, tá? E a altura é justamente o que queremos descobrir. E aqui eu vou resolver essa continha normalmente, tá? Então, resolvendo essa multiplicaçãozinha, ó, vai ficar assim. Calma aí, deixa eu arrumar aqui desse lado. Ó, eu vou passar essa multiplicaçãozinha pro outro lado e vai ficar... Deixa eu descer um pouquinho. 84 dividindo 18,75, tá? E aí eu chego que a minha altura é aproximadamente 4,48, que é a nossa querida alternativa D de dado, ok?
Era uma questão tranquila, eu acho que o que pegava mesmo era tomar cuidado com esse 7, porque você quer descobrir justamente de 7 dias, e não só de 1, tá? Porque o reservatório, ele dura por 7 dias, a água que tá ali, ok? Faz sentido? Quem acertou, coloque nos comentários se vocês acharam fácil, se vocês acharam difícil. Sempre, gente, confiem em mim no que eu tô falando. Normalmente, sempre aparece uma questão nesse estilo de volume. Então, tipo, um reservatório que vai colocar água, ou um caminhão de comida que vai, sabe? Sempre tem algo do tipo para falar de volume. De cilindro ou de um paralelepípedo. Então, prestem atenção nessa parte da geometria. Geometria plana também, né? Que fala de área. Essa parte de volume, área, normalmente sempre vai aparecer alguma questão. E essa aqui, questão, eu consideraria uma questão, tipo, clássica, assim. Que sempre tem algo do tipo na prova do Enem. Cone, isso mesmo, vocês falaram aí. Sempre tem algo nesse estilo, sabe? Cone, eu ainda acho o volume do cone mais difícil de lembrar do que no cilindro, mas sempre tem alguma coisa, então fiquem atentos a essas formulazinhas e tudo mais, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aí, gostaram dessa? Acharam fácil? Acharam difícil? Mas tem que tomar cuidado, gente, porque eu falei pra vocês, né? Quando eu li a primeira vez, eu resolvi, e aí errei de bobeira, porque eu esqueci de multiplicar os 7 dias. Então, na hora da prova, vocês não podem usar marcador, né? Só pode usar caneta preta. Mas assim, vai sublinhando, vai fazendo quadradinho, vai escrevendo do lado. Vocês têm uma folha de rascunho. Então vai anotando as informações importantes, porque às vezes passa batido, né? Você já leu tanto texto que você fica lelé da cuca. Então assim, se você tivesse costume de escrever as informações, tipo só os numerozinhos, né? Tipo, 100 habitantes, 7 dias, é muito importante para você não errar de bobeira durante o Enem. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como que eu oculto o chat? Gente, então, na live eu acho que vocês conseguem arrastar para a esquerda, se eu não me engano. E aí vai aparecer uma parte que não tem o chat. Se eu tô errada. Se eu não estou errada. Eu acho que é assim. Tá? Entenderam? Vamos para a próxima questão. Depois eu vou salvar a live para vocês. Posto lá no canal, vocês conseguem ver, tá? De onde saiu 2,5? Então, gente, o enunciado falou pra gente que o diâmetro... Vamos ver, o diâmetro, vou colocar ponto, tá? É igual a 5 metros, ele falou pra gente. E a gente sabe que o raio é o diâmetro, né? Dividido por 2. Tá? Então, se o diâmetro era 5, a gente divide 5 por 2. E aí dá o 2,5. Eu só não escrevi porque que eu acabei fazendo mais de cabeça, tá? Mas foi por isso. O raio, lembra que o raio é metade do diâmetro. Pra direita? Isso, gente, não sei. É pra direita ou pra esquerda, vocês conseguem tirar o chat por aí. Bom, entenderam? Vamos para a próxima? Mandem um ok aí se vocês querem ir para a próxima, se tá tudo certo. Quem gostou desse exercício? Curtam muito a live e mandem para seus amigos. Ok? Vamos para a próxima, então. Lembrem que eu vou salvar a live e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar depois, tá bom? Mas eu tô acompanhando o que vocês estão mandando aí no chat, na medida, né, do que eu consegui acompanhar, estou acompanhando aí. Essa questão aqui era tranquilinha, tá? Tá vendo? Ela até tem uma carinha boa, porque não tem um texto grande, tem um texto pequenininho, tem um gráfico. Eu, particularmente, sempre gostei das questões que tinham gráfico, gente. Normalmente, quando a questão tem gráfico, é porque ela não é tão difícil, tá? Então... não pode errar. Brincadeira, gente, tá? Mas tentem não errar. Aonde ficam salvas a live? Eu coloco no meu canal no YouTube, que chama A Menina da Matemática, tá? Tem link aqui na bio também. Bom, vamos pra esse exercício. Esse exercício é bem gostosinho, tipo, de porcentagem, né? Quem não gosta de porcentagem? Mas vamos lá. Sempre gosto de começar lendo a pergunta aqui embaixo. Então, vamos ler. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... Não li o que a questão queria, mas já sei que ela está procurando maior volume de água. Reservatório com maior volume de água. Então, vamos ler o que o exercício está falando. O gráfico apresenta o nível de ocupação de 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Então, a gente vai ter um gráfico que ele está falando o nível de ocupação em porcentagem. Atenção, vocês têm que saber ler o gráfico também para entender o que ele está dizendo.
Então, ele está falando o nível de ocupação em porcentagem. Então, esses valores que estão aqui, ó, é em porcentagem, não em valor real, tá? Então, 40%, 50%, 60%. Isso é importante a gente saber, ok? E aqui em cima, ele está falando a capacidade em bilhão de litros, tá? Então, a capacidade de cada reservatório aqui em cima. E a gente precisa descobrir qual reservatório com maior volume de água. Opa, então o que a gente pode fazer aqui? Se a gente tem, por exemplo, ó, esse primeiro reservatório, ele tinha capacidade de 105 bilhões de litros, tá? Mas não precisa usar essa unidade de medida, ok? Bilhões de litros. Como todas estão na mesma unidade, você ignora ela, você tira todos os zeros que estariam depois. Então, se eu tenho capacidade de 105 e esse reservatório usou 20% dessa capacidade total, 20% total. Lembra alguma coisa, né? Então, ó, vou colocar até aqui do lado, reservatório 1. Ele teve volume de o quê? 20% do total. Que a gente tem que olhar aqui em cima, ó, o total é 105. E aí é só fazer aquelas continhas de porcentagem, que é bem simplesinho de resolver. E é isso. O exercício a gente vai ter que fazer isso em todos os reservatórios, ok? Eu gosto sempre de colocar, passar a porcentagem para fração, mas se vocês quiserem já colocar em número decimal, ou como vocês preferirem, tá tudo bem. E aqui também vocês poderiam montar em regrinha de 3, tá? Aquele, 105 é igual a 100%, x é igual a 20%. É a mesma conta que a gente vai fazer, tá bom? Então, vai ficar o quê, ó? 20 sobre 100 aqui embaixo, né? 20 centavos vezes 105. Resolvendo essa continha, vai dar 21, ok? E a gente vai fazer isso em todos os reservatórios. Então, vamos lá, reservatório 2. Olhando no gráfico, ele tá aqui, ó, 30% do total dele. Aí eu olho pra cima, que é 100. Os números aqui até nem tão difíceis pra gente poder resolver, ó. 30 sobre 100 vezes 100. Quando tiver esses vários zeros aqui, fica até mais fácil, porque a gente pode cortar. Ó. Eu corto esse zero, corto esse zero, corto esse zero, corto esse zero. Já deu o 30, tá? Opa, por enquanto o 2 tá ganhando, hein? Vamos ver se ele vai continuar ganhando mesmo. Então, a gente já pode até arriscar 1, porque a gente já sabe que não é. Porque 30 é maior que 21, né? Então, vamos continuar. Reservatório 3. Já sabem aí no chat? Já sabem qual é? Vou resolver todos só pra vocês terem, tá, gente? Então, vamos lá, o reservatório 3 aqui. Eu tô resolvendo aqui pequenininho, mas na prova vocês estão em rascunho, tá? Vocês conseguem escrever no rascunho maior, fazer conta mesmo, tudo mais. Reservatório 3, 50% de 20. Aqui, gente, ó, vocês não precisam nem armar. Eu armei na primeira, mas eu vou mostrar uma forma de fazer pra vocês. Ó, quando você tem 0 e 0, você pode cortar aqui mesmo, ó. Você cortou do 50% e do 20%. Então, você faz a multiplicação. 5 vezes 2, que dá 10. Tá? Opa, o 3 já não é também, porque o 30 do 2 é maior que o 10. Já risquei aqui. Vamos pro 4. Tamo quase, galera. Tamo quase. Ó, o 4 é 40% de 80. Opa, aqui tá só continha fácil, hein, ó. Corto o 0, que eu tô simplificando. Vai dar 4 vezes 8, que dá 32. Opa, passou o 30, hein? Por enquanto, esse 32 aqui é o maior, então o 2 já não pode ser também. Vamos ver se o 5 é maior ou menor do que o 4, senão o 4 tem o maior volume. Então, ó, o último, 60% de 40. Tá vendo que ele colocou umas continhas fáceis aqui, ó? Só simplificar. 6 vezes 4... dá 24. 32 é maior que 24, então o reservatório com maior volume é o 4, com 32, ok? E aí, essa tava fácil, hein? Tranquilinha. Entenderam? Quem acertou, quem tem dúvida, o que acharam? Eu gosto de multiplicar e depois dividir por 100. Tá ótimo também, gente. Vocês, o jeito mais fácil é aquele que vocês enxergam, tá? Porcentagem você pode fazer da forma que você gostar.
que dá a mesma coisa, né? Explica como faz a conta. A continha é essa que a gente tá fazendo, ó, gente. Aqui a gente tá multiplicando. Quando eu corto zeros, eu tô só simplificando, mas a continha que a gente faz, mesmo simplificando, é essa mesma, tipo do primeiro aqui, ó. Eu gosto de colocar a porcentagem em fração, mas, por exemplo, ó, vou fazer aqui embaixo um negocinho. Tipo assim, ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, certo? Que é a mesma coisa também de 0,2, ok? E aí, quando você tem 20% de alguma coisa, que eu vou colocar aqui, vai, sei lá, 20%, que nem a gente tá fazendo lá em cima, de 10, tá? Você tá fazendo esse D, vou colocar em fração, tá? Esse D aqui, ó, ele significa multiplicação. Então, você tá fazendo uma multiplicação entre esses números, ok? E é essa continha que a gente faz. Então, ou você pode simplificar o 100 com 20, com 10 primeiro. Aí é aquela coisinha de simplificação de fração, né, que vocês aprendem. Então, você pode simplificar antes ou resolver a multiplicação e, né, dividir depois, como você preferir. Tá? É sempre bom simplificar. Peguem o costume de simplificar, que às vezes fica mais fácil de resolver. Mas você resolve como você quiser. Se quiser resolver sem simplificar, tá tudo bem também. O que você achar mais fácil pra você, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Você vai fazer outra questão? Sim, gente, temos bastante questões para hoje. Você faz lives periodicamente? Então, tô começando agora, voltando às lives de exercício que eu fiz ano passado. Agora eu vou voltando aos pouquinhos. E aí, estou fazendo essas lives de vestibulares nesses dias. Semana que vem, eu vou fazer mais lives também. Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aí, querem ir para a próxima? Pode cortar o zero? Sim, gente, pode cortar o zero, o que eu falei. Aqui vocês podem simplificar, então, ó. Cortou esse zero, cortou esse zero, cortou esse zero, sobrou só o 2, né? E aí, a mesma coisa, se você multiplicasse 20 por 10, 20 vezes 10, 200, dividido por 100, dá 2. Como você preferir fazer, tá bom? Next, vamos? E pra quem tá chegando agora, gente, eu vou salvar essa live e vou colocar lá no meu canal, tá? Menina da Matemática, e vocês vão conseguir assistir depois, revisar e ver as lives dos outros dias também. E pode deixar, quando for fazer live, eu aviso sim lá nos meus stories, que também é a Menina da Matemática, e vocês encontram. Consegue fazer live um pouco mais cedo? Posso tentar, gente. É muito tarde esse horário, que vocês preferirem. Eu posso tentar fazer mais cedo, sim. Não tem problema. Mais cedo, tipo, que horas vocês preferem? Tá? Pra quem tá aqui agora, eu tô fazendo o Enem 2021, acompanhando a ordem da questão da prova cinza, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício aqui também, gente, era tranquilinho, hein? Tranquilinho. Tipo umas 7 horas. Tá. Eu posso tentar. Eu posso ir intercalando os horários, tá? Então fazer algumas lives começando às 7, algumas lives um pouquinho mais tarde. Ok? Tá bom, gente. Eu tento fazer algumas lives mais cedo, sim. Vou tentar. Vou mudando os horários das lives. Eu vou avisando pra vocês. Então vamos pra esse exercício. Esse exercício era tranquilinho, assim, tipo, era fácil, tá, gente? Tem pouco texto, tem gráfico, ó. Quando tem gráfico, agradece, entendeu? Agradece, porque vem boa, vem boa. Então, ó, vamos lá. Lendo a pergunta, a gente já sabe que, ó, qual a média das idades? Opa, ele quer média. Gente, média é questão garantida, vocês não podem errar a questão de média. Qual a média das idades em ano desses alunos? Então, a gente já sabe que a gente tem a média aqui, ó. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola coletando suas idades e organizou nesse gráfico. A gente tem que saber interpretar o gráfico, né? Então, aqui a gente tem a idade, ó, aqui embaixo. Então, a gente tem a idade de 9, 18, 27 anos. E a frequência. Aqui, a frequência, ele não falou que era em porcentagem, ele não falou nada. Então, frequência é a quantidade exata. Então, a gente tem a frequência de 6, ou seja, aquela idade apareceu 6 vezes, 9 e 12. E a gente precisa fazer a média disso.
Aqui, gente, é como se fosse uma média ponderada, mas média ponderada e média aritmética dá quase a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Ó, com 9 anos, eu tenho quantos alunos com 9 anos? Ó, eu olho aqui, a frequência é 6. Então, apareceu 6 vezes a idade 9, né? Então, a frequência do 9 aparecer, né, 6 vezes. Então, eu vou multiplicar por 6. É como se eu estivesse somando 9 6 vezes. Então, 9 mais 9 mais 9 mais 9. Para ficar mais fácil, multiplico por 6. E eu vou fazer a mesma coisa com os outros, ó. 18 vezes a frequência, que é 12. Mais 27 vezes a sua frequência, que é 9. Isso tudo dividindo pela quantidade total de elementos, tá? Que nesse caso seria a frequência, como se a gente estivesse somando os pesos, né? Na média ponderada, a gente diz assim, né? A média ponderada é os pesos, é aquelas medidas que a gente está, né, multiplicando. Então, é como se esse 6, esse 12 e esse 9 fossem os pesos da nossa média, tá? Mas se vocês preferirem, não precisa pensar em média ponderada. Média ponderada e aritmética é a mesma coisa, o que muda é essa multiplicação. Então, eu precisaria somar, né? 6 mais 12 mais 9, que dá 27. Ok? Então, fazendo essas multiplicaçõezinhas, né? 9 vezes 6, 54. Mais 18 vezes 12, 216. Mais 27 vezes 9, 243. E, gente, essas continhas vocês podem fazer no papel, tá? Na hora da prova, não precisem resolver de cabeça, até porque eu não resolvi de cabeça, tá? Estou usando uma colinha das contas que eu resolvi antes, ok? Então, fazendo essa soma aqui, vai dar 513 dividido por 27, que é igual a 19. Então, a média das nossas idades desse gráfico aqui, dessa pesquisa, é 19, letra D de dado. E aí, acharam fácil? Acertaram? Não pode cortar o 27? É que aqui, ó, tem que tomar cuidado, gente. Quando você tem soma, se você quiser simplificar, você tem que simplificar com todos os elementos. Então, teria que simplificar 27 com 54, 27 com 216, 27 com 243. E aqui, nesse caso, fica mais difícil. Eu acho que é melhor, quando ter soma, você somar bonitinho mesmo e depois dividir no final, entendeu? Por que dividir por 27? Então, gente, quando a gente faz a média, a gente tem que dividir pelo total, nesse caso, né, o total de pessoas que foram entrevistadas. E aí, a frequência são quantidade de pessoas, né? Essas frequências aqui são as quantidades de pessoas que tinham. Então, a gente tem que somar essa frequência. Por isso que eu falei que esses valores é como se fossem os nossos pesos. Aqueles pesos da média ponderada, sabe? Esses valores aqui. É por isso que a gente está dividindo por 27. Ok? Isso, estão falando assim. Vocês estão falando aí. O 27 é a soma, a gente somou 6 mais 12 mais 9, que é a quantidade total de pessoas que participaram da pesquisa, né? E na média ponderada, você pode considerar como se fossem os pesos, né? Ok? Entenderam? Essa foi fácil, né? Querem para a próxima? Alguém tem alguma dúvida? Mandem aí no chat. Ó, gente, se cair em média, vocês vão... E média aparece, hein? Média aparece bastante na prova do Enem, então não vão perder uma questão de média de estatística. Vamos saber quando a média é ponderada? Por exemplo, nesse exercício mesmo. A média ponderada foi o que a gente acabou de fazer aqui. A gente tinha a quantidade e a idade, e a gente tinha quantas vezes a cidade apareceu. Quando tem isso de frequência, peso... É que assim, gente, média ponderada e média é muito parecido. Entendeu? É praticamente a mesma coisa. A gente só coloca uma multiplicaçãozinha para facilitar, mas eu poderia somar, tipo, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. 18 mais 18 mais 18 mais 18. Depois você ia contar quantos elementos tinham na sua média. Que daria 27, entendeu? Então, vamos para o próximo exercício. Esse próximo exercício, ele era tranquilo, mas, tipo assim, não tranquilão, que nem os outros que a gente tava fazendo. Mas é sistema. Quem gosta de sistema, esse exercício é meio
Um clássicozinho de sistema, não era um sistema muito elaborado de resolver não, ok? Tá? Começando lendo a pergunta, a gente sabe que ele está falando, ó, os valores de x e de y do quadro são, respectivamente, iguais a. Eu já sei que ele quer saber o valor de x e y, respectivamente, então nessa ordem, tá? Primeiro, nas alternativas está o x e depois o y. Então, vamos ler. Em um estudo realizado pelo IBGE, em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário à leitura é 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. Ou seja, a média de leitura vai aumentando conforme as idades, segundo essa pesquisa aqui, tá? A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa etária de idade seguiu a distribuição percentual. Opa, tem percentual, esse percentual significa o quê? Porcentagem, descrita no quadro. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado que esse quadro está falando do percentual. Percentual é a porcentagem, então ele não está falando de um valor exato, né, inteiro. Ele está falando de um percentual, a porcentagem, ok? Ele quer saber os valores de x e y. Então, o primeiro passo, a gente vai ter que escrever as informações que a gente tem. O que a gente sabe do enunciado, tá? Se esse gráfico está falando do percentual das entrevistas, concordam que um total de pessoas, ele falou que o total é com mais, né, de 5.000 pessoas. Mas ele está dando um percentual de entrevistados. Vocês concordam comigo que se eu somar esse percentual, ele tem que dar 100%? Porque seria o total de entrevistados, né? O total de entrevistados está dividido entre a faixa etária de 10 a 24, 24 a 60 anos e para cima de 60 anos. Então, somando toda a porcentagem desses 3 faixas etárias, deveria dar 100%. Concordam comigo? Então, a primeira coisa que a gente sabe, ó, é que x mais y mais x é igual a 100. 100%, tá? Eu vou colocar porcentagem aqui para vocês não confundirem. Porque é o total dos nossos entrevistados, ok? Que é esse valor aqui, né? X, Y e X. Do nosso gráficozinho aqui. É a primeira coisa que a gente sabe, tá? E a segunda coisa que a gente sabe é que a gente consegue ter uma média. Ele diz que a média total, ó, tá vendo? Média de novo aparecendo aqui. É a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Aqui tá dizendo que a média total é de 6 minutos. Então, eu já tenho até a resposta da minha média. E como a gente calcula a média? Somando todos os elementos e dividindo. Concordam comigo? Então, ó, eu sei que a média de pessoas de 10 a 24 anos é de 3 minutos. Eu sei porque o enunciado está me falando aqui, ó, 3 minutos, tá? Então, 3 minutos é a média da faixa etária de 10 a 24 anos. Como eu não sei um valor exato, eu posso colocar sim a porcentagem, tá? Eu sei a média também da outra faixa etária, de 24 a 60 anos, que é 5 minutos, porque o enunciado me falou também. E a partir de 60 anos é 12, tá? E aí eu vou dividir por quanto? Ó, é a mesma coisa, quase a mesma coisa que a gente fez no outro exercício, né? A gente tem como se esses valores, né, XY fosse o nosso peso, né, naquela média ponderada. E eu sei que somando todos esses valores dá 100%, porque eu tô trabalhando com porcentagem no total, né? Então, eu sei que a gente precisaria dividir por 100, e aí eu descobriria a média, que é 6, que ele já tá me dando. E eu quero descobrir justamente o x, o y, o x e o y, tá bem? E aqui, gente, ó, eu tenho duas funções, duas equações, eu consigo transformar num sistema. Concordam comigo? Faz sentido, né? Então, eu tenho duas equações que eu consigo transformar em sistema, tá? Para isso, ó, vamos arrumar essa segunda aqui para ficar mais bonitinha da gente resolver. Eu vou passar esse 100 multiplicando, ele tá dividindo, vamos passar multiplicando. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 600, que é igual 3x mais 12x, eu consigo juntar, né? Vai ficar 15x
mais 5y, ok? Então, eu tenho um sistema com essas nossas duas equações. 2x, que é do primeiro, né? X mais x, 2x. Mais y, que é igual a 100. E 15x mais 3y, que é igual a 600. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Deixa eu ver no chat como tá. Entenderam, gente, o que eu fiz? Ó, eu passei esse 100 aqui embaixo, ó. Deixa eu subir um pouquinho esse 100, que tá meio estranho. Passei ele pro outro lado, multiplicando. Ele multiplicou esse 6, por isso que deu os 600, tá? Deixa eu arrumar aqui meu sisteminha, que ficou estranho, né? Ficou muito longo. Tá? E aqui eu preciso só resolver esse meu sisteminha. Opa, faltou um aqui do 15. Vocês lembram como resolve o sistema? Você pode fazer por substituição, então isolar uma incógnita para um lado e fazer substituição embaixo, ou você pode só subtrair um do outro, ok? 5y, gente, onde... Ah, isso, gente, obrigada. Vi errado, copiei 3, né? Só pra vocês verem se vocês estavam espertos, sabe? Obrigada, gente. Então, ó, antes da gente continuar, como eu falei pra vocês, eu gosto de simplificar o máximo que eu consigo. Olhando a nossa equaçãozinha aqui embaixo, eu consigo simplificar primeiro isso aqui por 5. Eu consigo dividir todos os elementos da minha equação por 5, tá? Aí eu vou conseguir simplificar mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui de novo, ó. A primeira a gente mantém igual, então 2x mais y igual a 100. E dividindo de baixo por 5, ó, 15 dividido por 5 dá 3x. 5 dividido por 5 dá 1. 600 dividido por 5, 120, tá? Então, aqui, vocês escolhem se vocês querem substituição ou subtraindo as duas equações. Eu gosto de fazer subtração mesmo, mas se você quiser fazer por substituição, pode, tá? Então, gente, eu vou subtrair a de cima menos a de baixo, tá? Então, 2x menos 3x menos x, ok? Y menos y dá 0. 100 menos 120 dá 20, tá? Aqui, como eu tenho sinal de negativo dos dois lados, é como se eu estivesse multiplicando por menos um dos dois lados, tá? Eu consigo passar positivo. Então, eu chego que o nosso x, é igual a 20. Concordam comigo? Se eu sei que x é igual a 20, eu posso jogar, né, agora esse valor de x para qualquer uma das nossas equações ali em cima, que eu consigo descobrir o valor de y. Então, eu vou jogar ali na primeira, que é 2x mais y igual a 100. Agora, eu já sei que o meu x é 20, então vai ficar 2 vezes 20, mais y é igual a 100, tá? 2 vezes 20 é 40, passando 40 para o outro lado negativo, né? Vai ficar 100 menos 40, 60. Então, eu cheguei que o meu x é igual a 20 e o meu y é igual a 60. A alternativa C de casa. E aí, acharam fácil essa? Gostaram, não gostaram? O que vocês acharam, coloquem aí nos comentários. Essa aqui tava até tranquila, vai, gente? Eu acho que a sacada desse exercício mesmo é tomar cuidado, porque o gráfico, né, a tabelinha tá em percentual, e tem essa sacada de que a soma, né, total aqui tem que ser 100%, porque é o total de entrevistados. Sempre que a gente fala de algo total, ele sempre vai ser o 100%. Então, eu acho que talvez a parte difícil desse exercício é ter essa primeira sacada, porque depois o sisteminha tava bem simplesinho de resolver, né? Não tava nada com muita conta, difícil, que precisasse de muito tempo para fazer. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Onde saiu o 6? Gente, então, o 6 é a média que o enunciado tá dando. Todos esses números o enunciado tava dando, tá? Então, esse 6 é a média que o enunciado nos deu, é a média total de horas, tá?
Quando tem o texto grande, que nem nesse exercício, tem que tomar cuidado. Vai sublinhando, vai marcando, vai anotando tudo que o enunciado tá te dando. Porque às vezes é muita informação que você acaba perdendo, né? Percentual é porcentagem, gente. É um tema considerado fácil? Eu acho que sim. É que assim, gente, a prova do Enem, a gente tem ideia do que quando a questão vai ser mais fácil, mais média, mais difícil, mas cada ano do Enem, eles fazem por uma porcentagem, então vamos supor, 100 pessoas fizeram a prova do Enem, tá? Só para vocês entenderem, vocês sabem que é muito mais. 100 pessoas fizeram a prova do Enem. Aí tem uma questão que 80 pessoas acertaram e 20 erraram. Opa, tá, bastante gente acertou, né? Então essa questão vai ser considerada fácil. Depende de quantas pessoas que fizeram a prova acertam, sabe? E tem uma questão que 10 pessoas de 100 acertaram. Então essa questão é difícil, né? Se 90 pessoas erraram. Então meio que o Enem faz essa estatística, por isso que demora bastante para sair a prova. Aí assim, a gente consegue deduzir quais questões poderiam ser mais fáceis, mas depende muito a cada ano. Essa questão, não sei se era fácil, pode ser uma média, talvez, porque tem uma interpretaçãozinha de sistema ali. Depende, né? Deixa eu ver o que estão falando. Mostra a questão, quero tirar print, vou mostrar. Mas, gente, eu vou salvar essa live depois, tá? E pra quem quiser acompanhar por fora também, eu tô fazendo o Enem 2021, usando a prova cinza pra seguir a ordem. Vocês conseguem achar na internet, tá? Análise combinatória. Gente, tem uma questão de análise combinatória pra hoje, hein? Não sei se é a próxima, mas eu sei que tem, porque eu separei as questões, né? Vamos pra próxima pra ver. Não, ainda não é. Mas fiquem aí que tem uma questão de análise combinatória nesse exercício. Murilo, eu tô usando a prova do Enem 2021. Se você entrar na internet e procurar Enem 2021 prova cinza, você vai achar na mesma ordem que eu tô usando aqui. Tá? E pra quem tá chegando agora, e pra quem quiser rever a explicação, quem quiser ver, eu vou salvar a live e eu sempre posto a gravação dela, tá? Ontem eu fiz live também, já tá lá disponível a gravação no meu canal. E amanhã eu vou postar essa live. Assim que o TikTok libera, assim que eu tenho a gravação, eu já posto pra vocês no meu canal lá no YouTube, tá? Que é a Menina da Matemática. Qualquer coisa assim na UBMAP, não nesse nível, é diferente as provas da UBMAP, não cai assim não. Mas eu podia fazer no YouTube, posso fazer também. Nunca fiz live no YouTube, gente. Mas eu posso fazer várias lives aí pra vocês, posso fazer. Qual é o nome do seu canal? É a Menina da Matemática. Gente, vocês me acham em qualquer das redes que eu tenho, que são só 3, né? Como a Menina da Matemática. Insta, TikTok e YouTube. Tá? Gente, essa questão, ela tem um textão. Eu sei que textão assusta, tá? Mas ela não era difícil. Eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Explica lá. Ixi, gente, eu tô vendo o chat, mas eu não consigo acompanhar assim porque vocês mandam. Mas é o que eu falei, eu vou postar depois a live e vocês conseguem voltar no exercício e pegar a dúvida que vocês têm, tá bom? Mas vamos lá pra essa. Peraí, deixa eu tomar uma água. Qual a prova do Enem? Eu tô usando a prova do Enem 2021, a prova cinza, tá? Aí eu achei que eu tava com uma introdução da live. Vou salvar aqui. Eu tô usando a prova cinza do Enem 2021. Qualquer prova tem as mesmas questões, tá? Do Enem 2021, mas a prova cinza é a ordem que eu tô usando. Então vamos lá. Eu vou começar lendo a pergunta com vocês, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho o exercício, porque tá muito pequenininho, né? Eu sempre tenho isso, ou o exercício fica pequeno, ou o exercício fica grande demais. Mas vamos lá. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a... Então aqui eu não li o exercício ainda, mas ele quer saber alguma coisa de ração, né? A substituição de ração vai ocorrer... vamos ler o exercício pra gente entender. Então é o que eu falei, gente, esse aqui tem um textão, mas ele não era difícil. Vamos ver.
Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele venha utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, tá? Alimentando com essa ração durante o período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração, pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas do coelho dessa amostra. Ok, até aqui ele está explicando o que aconteceu aí com o coelho e nesse zootecnista, tá? Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, CV, que é uma medida de dispersão definida por. Ele está dando para a gente a formulazinha. Ele diz que CV é igual a S dividido por X barrinha, tá? E ele explica em que S representa o desvio padrão e X barrinha é a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação, que foi o CV que a gente viu, distribuição das massas do coelho que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente da variação que foi alimentada com a ração atual, ok? Então, gente, ele quer que a gente use essa formulazinha, ele tá dando pra gente, que é o CV. Vou chamar de CV1, tá? Que é igual a S sobre a média, ok? CV1, vamos usar os valores da nossa primeira ração, tá? Nossa primeira ração lá antes. Então, ele falou, ó, o S representa o desvio padrão e o X a média. Então, se a gente volta lá em cima, ó, ele fala que ele produz uma massa média de 10 quilos, tá? Que é o nosso X, 10. E o S, que é o desvio, ó, um desvio padrão de 1 kg, que é 1. Então, eu sei que o nosso CV, o nosso coeficiente de variação com a ração antiga é o quê? 0,1, ok? E o CV2 é com a ração nova. Eu sei, ele fala que o desvio padrão é 1,5, tá? E a média eu não sei, ok? Que seria o X, né? CV. Gente, CV é o coeficiente de variação. Eu só coloquei o nome que o enunciado tá dando pra gente, tá bom? Essa formulazinha aqui, por isso que eu escrevi CV. Mas se vocês quiserem colocar qualquer outra coisa, não tem problema. É que eu chamei de CV1 com a primeira ração e CV2 a segunda ração, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, ok? Não entenderam? Isso daqui é só um nome, tá? É como se fosse Y, como se fosse Z, como se fosse qualquer letra, tá? É só um nome. Então... Ah, é coisa errada isso? Eu não sabia, gente. Mas eu tô usando o que o enunciado tá falando, ó, CV. Ok? Não significa nada, não. É como se fosse uma outra letra. Tá? Tudo bem, eu vou mudar então. Vocês querem... Ai, meu Deus, dupliquei coisa errada aqui. Vou mudar então, gente. Vou colocar R, tá? Ai, ai. Só pra não apagar aqui, então eu vou chamar R1, mas é que daí é o que o enunciado tá falando, vai confundir. Mas tudo bem. Então, essa aqui é com a ração 1, essa aqui é com a ração 2. Tá? É só um nome. E aí ele fala, né, que ele quer a substituição da ração. Ele quer substituir a ração. E ele diz pra gente que só vai substituir se o coeficiente de variação como fala? Da segunda ração, da nova, né, for menor do que da primeira. Então, a gente sabe que esse valor aqui, ó, 1,5 dividido por x, tem que ser menor que 0,1, que foi a primeira ração que a gente viu. Tá certo? Então, fazendo essa continha, tipo assim, a gente tem uma inequação, mas inequação você resolve que nem uma equação normal, tá? Então, você vai passar ali, ó, o x pra cá dividindo, ele tá dividindo, a gente passa multiplicando, né? Vai ficar 1,5, né? Menor que 0,1x. Eu vou passar o 0,1 dividindo para o outro lado, tá?
vai ficar 1,5 dividido por 0,1. E eu vou chegar que o meu x... Eu vou trocar de lado, tá, gente? Mas eu não tô mudando o sinal, tá? Que o meu x tem que ser maior que 15. 1,5 dividido por 0,1 dá 15. Eu não mudei o sinal, tá, gente? Eu só coloquei o x pro outro lado, tá vendo? Pra ficar mais fácil de a gente visualizar. Mas eu não mudei o sinal, não. Então, a gente chegou que pra gente ter a substituição de ração, conforme os pedidos do nosso zootecnista, é que tem que ser maior, né? A média de distribuição das massas tem que ser maior que 15 e a alternativa E de escola. E aí? Era tranquilo até, né? Tem um textão que assusta, mas era fácil. Ele tá dando pra gente uma formulazinha, né? E ele fala o que você precisa substituir do nosso coeficiente de variação. Tudo bem? Porque o sinal de menos, gente, então, eu coloquei o sinal de menos porque ele fala aqui, ó, nessa parte aqui. Ele fala que ele substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, ou seja, a antiga pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição for menor, aqui ó, for menor do que o primeiro, né, do que o antigo. E eu sei que o antigo tinha o coeficiente de variação de 0,1, ele precisa ser menor que isso, então por isso que o sinal de menor. Tá bem? Entenderam? O que acharam dessa? Acharam fácil? Acharam difícil? Coloquem aí nos comentários. Querem ir para a próxima? A próxima é de números romanos, hein? Deixa eu ver o que estão falando. Sempre que tiver superior à inequação? Não necessariamente, depende. Quando ele fala algo tipo menor ou maior, tende a ser inequação. Mas é o que eu falei, gente, inequação você resolve que nem uma equação normal. Aqui era só um sinal, tipo, representa coisas diferentes, né? Mas a forma de resolver é igual a uma equação. Só tem que tomar cuidado quando tem que inverter o sinal. Mas não aconteceu aqui, tá? O sinal tá invertido, mas eu não inverti. É só porque eu troquei de lado mesmo. Tá? Essa era tranquila, né? Vamos pra próxima? E aí, quem quiser voltar, eu vou gravar a live e eu posto lá no meu canal, tá? Que tá aqui na link do TikTok. Vamos pra próxima? Mandem um ok aqui, se vocês quiserem ir pra próxima. E, gente, o 15 é 1,5 aqui, ó, dividido por 0,1. Esse valorzinho aqui. Vou descendo aqui. Tiruru. Opa, passei. Olha, gente, essa questão era de números romanos, mas o Enem foi bonzinho, porque ele explicou pra vocês. Vocês não precisariam lembrar de números romanos. Ele fez um textinho justamente explicando tudo de novo pra vocês. Caso vocês não lembrassem de números romanos, ele tá explicando pra vocês aqui. Vamos, mas aqui era tranquilo. Também é aquele negócio, tem textão, mas era fácil. Vamos começar lendo a pergunta, tá? Só pra gente ter ideia do que o nosso exercício quer. Então, ele fala: quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Tá, não adiantou muito a gente ler a pergunta, não vai fazer muita diferença pra gente, mas a gente já quer saber, ele quer saber alguma coisa de anos, né? Quantos anos a cidade vai ter em 2050? Beleza, vamos ler aqui o que a questão tá falando. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto. Então, aqui ele está explicando para você como funcionam as letras do número romano. Se você lembrasse disso, você nem precisava ler e prestar atenção. Mas se o Enem tá dando, aproveita, porque vai que sua memória falha, né? E você acaba errando de bobeira? Então, vamos ler. 4 fundamentais, né? Ele tem 7 letras e 4 fundamentais. O I vale 1, o X vale 10, o C vale 100 e o M vale 1000. Tá? Tem 3 secundários. O V vale 5, o L vale 50 e o D vale 500. E ele tá te falando das regras. Não, gente, o Enem foi muito bonzinho aqui, vamos combinar, hein? Então, vamos lá. As regras para escrever os números são:
não existe símbolo que corresponde a 0. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes se os valores são adicionados. Então, xxx, né? Que dá 30, ou VVV, que dá 15. VVV não, desculpa, falei errado, gente. Não, tá errado. Os valores fundamentais, né? Que é o I, X, o C e o M. Então, I, que é 3, vocês entenderam, né? Uma letra posta à esquerda da outra de maior valor indica a subtração de respectivos valores. Exemplos: IX, 10 menos 1 dá 9. Uma letra posta à direita da outra de maior valor indica adição. Exemplo: X, I, 10 mais 1, 11. Ok? Tá? Aqui ele só estava explicando para você como funcionam os números romanos. Se você soubesse, você não precisava perder muito tempo nesse textinho. Só bate o olho, entendi o que ele estava falando e você já sabe resolver, ok? E aí ele fala: em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. E está escrito esse número aqui em números romanos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é descobrir que número é esse aqui, ok? Faz sentido para vocês? Então, vamos lá, vamos aos poucos. O M significa o quê? Ele está falando aqui em cima, o M vale 1000. Então, eu sei que o M vale 1000, tá? Aí tem que tomar cuidado, gente, porque aqui tem aquelas regrinhas, né? Se uma letra foi posta à direita, tudo mais, você tem que tomar cuidado, tá? Mas nesse caso, o M estava sozinho. O M significa 1000. Tá? Tô fazendo por partes aqui, como se eu estivesse decompondo um número, tá? Abrindo o número assim, ok? O C, ele significa 100, mas tá ligado com o D, então tem que tomar cuidado, ó, o D é o nosso principal. O D aqui, ele significa 500, tá? E o C tá à esquerda do D. Então, aquela subtraçãozinha, né? 500 menos 100. Então, 400, ó. Então, esse aqui é o M, esse daqui é o CD, tá? LX, tá? O L significa 50, o X 10. Opa, o X está à direita do L. Então, é 60, tá? Porque o L é 50, L mais 10, 60. E o IX que sobrou é 9, tá? Então, se eu somar esses valores, eu sei o ano de fundação, né? O ano que fundou a nossa cidade. Então, 1469. Certo? É isso? 1469. E o nosso enunciado está perguntando quantos anos de fundação a cidade comemorará em 2050. Então, eu preciso pegar 2050 e subtrair pela primeira idade, certo? Faz sentido? Então, vamos lá. 2050 menos 1469. E aí, opa, ficou torto aqui. E aí, a gente só resolver essa continha subtração, tá? Então, aqui, né, eu corto 5, fica 4, sobra 1. Corto 2, fica 1, aqui fica 9, aqui vem 14, dá 8, 9 menos 4 dá 5, 1 menos 1, tá, então vai dar 581. Então, em 2050, essa cidade vai estar completando, né, 581 anos de fundação. Então, a nossa alternativa D de dado, ok? Essa aqui é também fácil, né? Além do Enem tá te dando como funcionam os romanos, se você soubesse, respondia mais rápido, né? E aí era só você interpretar, né? O que tava pedindo, tomar cuidado aí com continha, era continha mais básica. Às vezes a gente erra de bobeira, né? Mas... ok, gente? Vai valer quase nada. Não, essa aqui eu acho que é considerada uma questão fácil. Lembrem, gente. Opa, de novo bati na ring light. É muito bom vocês acertarem a questão fácil, porque no Enem tem aquele esquema de TRI, então não errem as questões fáceis. É melhor vocês acertarem as fáceis
do que acertar em uma questão difícil. Claro que é sempre bom acertar, tá? Acerta o máximo que der, mas não erra as questões fáceis. E eu talvez diria que essa aqui foi uma questão fácil da prova, tá? Então não pode errar. Ok? Vamos para a próxima? Porque o M não tá ligado com o C. Gente, então, aqui é a posição dos números romanos, entendeu? Ó, o C vale 100. Nesse caso, tipo, ele tá ligado com D. É meio que a disposição dos números romanos mesmo, tipo, não tem muito o que falar sobre, sabe? Mas assim, não tem muito o que falar, na verdade. Você pode começar de trás pra frente, se você preferir. Começar, tipo, do final, sabe? Eu comecei do início, mas pra ficar mais fácil, você pode começar do final também. Fica mais fácil de enxergar isso. Então, entendeu? Começar do 9, aí pro 60 e de trás pra frente. Às vezes pode ficar mais fácil pra você não confundir. Tá? Vamos para a próxima questão. Calma, vou descer aqui. LX fica 40. Não, gente, ó, quando o valor tá à direita, soma, então fica 50 mais 10, por isso que 60. Mas eu vou colocar no canal, depois vocês podem revisar aí o exercício. Às vezes confunde de primeiro momento, mas depois... gente, quantos exercícios a gente já resolveu? Alguém contou aí? A gente tá bastante tempo em live já, eu acho. Se vocês estiverem cansados, a gente pausa já hoje e a gente termina outro dia. Mas eu nem resolvi tantas, eu acho. A gente tá 1 hora em live, né? Dá pra resolver mais algumas, se vocês aguentarem. Querem mais? Ó, essa daqui era simplesinha também. Uma seguida da outra, né? Essa daqui também o Enem tá te explicando como funciona os números binários. Vamos pra essa? Então, vamos para essa questão aqui. Essa questão era bem semelhante na ideia do que a outra que a gente fez. A outra era de números romanos, aqui era de números binários, mas o Enem também estava te explicando como funcionam os números binários. Eu tive isso muito na faculdade. Mas na escola a gente não tem, por isso que o Enem realmente ele meio que, né, te explica de novo. Então, vamos lá. Números de base binária, que é na base 2. Esse aqui é bem legal, eu nunca gravei vídeo sobre, mas, gente, hoje em dia a gente usa a base 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Base 2, né, base binária, como se fosse tipo 1, 2, 3, não existe na base 2, tá? 3 não existe. Vamos ler, vocês vão entender. Isso aqui é muito legal, existem várias bases. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal, base 10, que é a que a gente usa. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos algarismos 9 e 12 na base binária são: o 9 na base binária está representado assim, ó, 1001, né? 1001. E o 12, 1100, né? 1100, tá? É meio estranho, mas é legal. Respectivamente. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Então, ó, a gente tem, quando A é igual a 0, B é igual a 0, 0 mais 0 dá 0. Quando A é igual... Enfim, ele tá te mostrando, tá? 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 não dá 2, porque aqui não tem 2, né? Ficaria 10. Entenderam? Então, ele fala, por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresenta. Ok? Então, ele está te mostrando como funciona a base binária. E ele está falando, né? Considerando as formações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será apresentado na base binária por
Então aqui, gente, você nem precisa pensar como é o número na base binária, porque ele tá te dando a soma do 9 e do 12, que é o que ele te deu aqui em cima, ó. Então, você já sabe como o 9 e o 12 é na base binária. A gente só precisa fazer a sominha. Então, vai ficar o 9, né, que é 1001, né, 1001, mais o 12, que na base binária é 1100. Tá? Então, vamos fazer aqui a continha, ó. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, não existe o 2 aqui. E aí, aquilo, tá te dando uma diquinha, porque ele tá te falando aqui, ó, quanto é 1 mais 1. 1 mais 1 é 10. Então, você coloca o 10 aqui. Então, não tem que nem pensar muito, gente. Isso aqui na faculdade eu tinha que fazer várias contas com o número binário. Aqui o Enem tá te mostrando o que você tem que fazer. Ele tá te dando exemplos exatos do que você precisava usar. Ok? Então, a gente vai chegar que a nossa continha é igual a 10.101, né? 10101, que é a letra D de dado. Toma cuidado para não errar de bobeira, porque essas letras a gente olha e confunde, né? Então, vê certinho se você marcou a alternativa certa. E aí? Fácil, hein? É fácil, né? Então tem que tomar cuidado. E o Enem é engraçado que às vezes você tá tão doido da cabeça, né? Já leu 45 questões de biologia, e às vezes você acaba perdendo uma questão fácil, eu sei. Às vezes dá uma... Como eu errei essa questão? Mas é normal, mas tem que tomar atenção, cuidado, que às vezes questões que parecem difícil, na verdade não são difíceis assim, né? Pois é, gente. Então, acharam fácil essa? Eu tô vendo aí nos comentários. Pois é, gente, essa é a interpretação. E você viu que o Enem gosta disso. Ele não pede pra você saber, porque isso é difícil. Base binária eu tive na minha faculdade, né? A gente não sabe isso na escola, eu nem sabia. Mas ele, quando ele não exige que você saiba algo, ele sempre explica, que nem números romanos. Ele podia ter só dado número romano pra você e se vira, mas não, ele explicou. Aqui também, é que ele explicou detalhadinho tudo que você precisava estava nessa questão, né? Porque era mais interpretação mesmo. Tá? Vamos para a próxima? Alguém tem alguma dúvida? Qual é o seu canal? Gente, meu canal é a Menina da Matemática. Tem link aqui na bio, mas se você jogar a Menina da Matemática, vocês acham. Vou colocar a gravação dessa live. A live de ontem já tá disponível lá no canal. E já tem alguns vídeos lá, se vocês quiserem ver, se inscrever. Tá pra vocês entrarem no canal. Ok? Propriedade de matriz? Olha, acho que não. Números binários, normalmente, tipo, trocar de base tem umas continhas pra fazer. Mas eu nunca vi em matriz. Mas, quem sabe, né? Talvez. Vai ter live todo dia? Olha... essa semana, essa aqui é a última, mas semana que vem vai ter mais lives. Eu posso colocar lá no meu canal. No meu canal não, desculpa, lá nos meus stories os dias da live pra vocês. Então, sigam lá também pra acompanhar nos meus stories. Mas eu vou tentar fazer semana que vem, sim. Semana que vem é minha última semana de férias, então eu vou estar mais livre. E aí, à noite, eu faço pra vocês. Tento fazer pelo menos 2 dias. Se eu conseguir 3, eu apareço. Tá bom? Mas eu aviso lá nos meus stories. E também acho que dá pra ativar a notificação aqui da live, não dá? Ativei a notificação. Vamos lá. Essa daqui usava também aquela famosíssima, queridíssima, que vocês amam, regra de 3. Vamos ler o exercício. Gosto sempre de começar com a pergunta, só pra gente ter uma ideia do que o exercício vai estar falando, tá? Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Não sei o que o exercício falou ainda, mas eu sei que ele quer um valor total de venda, né? A gente tá falando de terreno. Ele quer o valor total das vendas do fazendeiro. Então, vamos ler o exercício. Uma unidade de medida comum usada para expressar a área de terreno de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Um fazendeiro deseja fazer um loteamento utilizando... Vou grifar com marca-texto, que acho que é mais fácil, gente. Peraí. Tá? Que o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Um fazendeiro deseja fazer um loteamento
loteamento é, né, dar um lote assim, utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectares será usado para a construção de ruas, 10,9 desses 3, né? E calçadas. E o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados cada um. Tá? Então, aqui está explicando o que o fazendeiro está fazendo com esses 3 hectares de terreno. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$20.000 cada, e os demais R$30.000 cada. Nas condições estabelecidas, o valor total em reais obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Tararam. Tá, então a gente tá vendo aqui que o fazendeiro, ó, inicialmente, ele tá o quê? Trabalhando com 3 hectares. 3 hectares de sua fazenda, tá? 3 hectares. Eu vou escrever assim, tá, gente? 3 hectares. E ele fala que 0,9 hectares aqui vão ficar com a construção de ruas e calçadas. E o restante, o que sobrou, vai ser os terrenos que ele vai vender. E aí, vocês concordam comigo que o que sobrou é 3 menos 0,9? Né? Porque se ele vai usar de 3 hectares 0,9 para a rua, o que sobrou é o resto, né? É só eu subtrair. Então, 3 menos 0,9 dá 2,1 hectares. Tá? Esse é o primeiro passo que a gente tinha que entender aqui. Quanto de terreno ele vai ter. Então, ele vai ter 2,1 hectares de terreno. E aí, ele fala, né, que ele será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados. Então, ele vai dividir esse 2,1 hectares em 300 metros quadrados cada terreno. Mas, opa, é difícil a gente trabalhar com hectares e metros quadrados, né? A gente tem que converter para uma mesma unidade de medida. E aí, a questão está te falando lá no comecinho, ó, que o hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, eu consigo jogar ali naquela famosinha regra de 3. Porque eu sei que um hectare, que o enunciado me disse, eu não preciso lembrar de cabeça, né, nesse caso, é igual a 10.000 metros quadrados. Se eu tenho 2,1 hectares, quantos metros quadrados são? Aí eu multiplico em cruz, em x, né, como vocês gostariam de falar, tá? Multiplico, então vai ficar x, que é igual a 2,1 vezes 10.000, tá? E aí eu já vou colocar direto, é só a gente acrescentar os zeros e tirar a vírgula, ok? Que vai dar 21.000 metros quadrados, o nosso terreno, tá? E aí ele fala, gente, que os 20 primeiros terrenos vendidos vão custar R$20.000, ok? Vai. É isso? 20 primeiros terrenos vendidos. Tá. Primeiro tem outra coisa, gente. Peraí, vamos voltar aqui. Que eu fiz errado, né? Tá, eu sei que o total do meu terreno é 21.000 metros quadrados. Ele tá falando que cada terreno vai ser dividido em 300 metros quadrados. Então, eu preciso descobrir quantos terrenos vão ter, né? Então, vai ficar o quê? 21.000 dividido por 300, ok? Faz sentido para vocês? Então, eu vou descobrir quantos terreninhos eu vou ter nesse lugar, tá? Isso, muito bem. Vocês mandaram aí no chat, eu vi. Fazendo essa continha, vai dar igual a 70, tá? Faz sentido para vocês? Então, eu tenho 70 terrenos no nosso espaço. E aí, ele tá falando, ele quer descobrir o total, né? Ele fala que os 20 primeiros terrenos vão custar 20.000. Então, vou fazer a conta, ó. 20 primeiros terrenos, 20 vezes 20.000, tá? Vários zeros, mas é facinho, né? Que vai dar igual a R$400.000. É isso, né, gente? Tem muito zero aqui, mas tá certo. R$400.000.
E o restante vai custar 300 mil cada. Se eu tenho 70 no total e 20 já foi, o restante é 50. Faz sentido para vocês? Porque o nosso total de terrenos, ó, é 70. Se eu tirei 20 já, que são os primeiros, sobrou 50. E os 50 terrenos restantes vão custar 30 mil reais. Ok? E essa continha aqui vai dar, né? Você faz, tipo, 3 vezes 5 dá 15. Aí você adiciona os zeros que sobram. Vai dar 1.500.000, né? 500 milhões. É isso. Tá? E aí agora eu só preciso somar esses dois valores. Certo? Então vai ficar aqui, ó. Esse dos 50 terrenos restantes, mais os primeiros terrenos. Uma continha de mais com vários zeros. Aqui ele foi bonzinho, ele só colocou zero para vocês. Vai ficar, ó, 0, 0, 0, 0, 0. 5 mais 4 dá 9 e 1. Então ficou... Ui, cansei, hein? 1.900.000. Que é a alternativa C de casa. E aí? Foi fácil? Acharam tranquilo essa? Acharam difícil? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. 300 mil é o valor que... Isso, gente. Aqui, ó, ele falou... Vamos voltar para o enunciado. Ele falou que os 20 primeiros terrenos iam custar 20 mil. E o restante, 30 mil. Por isso que a gente tem que descobrir quanto é o total, né? Ele não tava falando pra gente quanto era o total. A gente descobriu que o total era 70. E os primeiros 20 custavam um valor e o restante outros. Como o total é 70, eu tiro 20 e sobra 50. É por isso que a gente fez essa continha. No caso, eu poderia fazer direto, só multiplicando os terrenos. Olha, depende da sua resolução, tá, gente? Eu tô resolvendo aqui, mas não tem só uma forma de resolver. Você pode resolver de outras formas, tá? Essa foi a formulazinha que eu enxerguei, assim. De cabeça não consigo pensar em outra, mas você pode resolver de outra forma se você enxergou de outra forma, não tem problema não. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, tem muita coisa no chat, mas... tá? Ok? Lembrando que eu vou salvar a live e vocês podem voltar nesse exercício depois se vocês quiserem. Não entendi o final. Ó, então, a gente tem um lugar que tem a medida total de 21 mil metros quadrados. E eu vou dividir em terrenos de 300 metros quadrados. Então, quantos terrenos de 300 metros quadrados cabem em 21 metros quadrados? Aí eu vou dividir. Por isso que deu 70. Então, eu tenho 70 terrenos de 300 metros quadrados. Somando, né, esses 300 terrenos, 70 terrenos de 300 metros, vai dar o total do nosso terreno. É por isso que dá os 70. Ok? Vamos para a próxima, então? Essa estava tranquila, né? Mandem um ok. Fiquem tranquilos que eu vou salvar a live e vocês podem revisar depois. Ó, chegamos aqui na questão de combinatória, né? Que assim, normalmente, questão de combinatória, ela é mais difícil. Mas, particularmente, eu achei essa aqui não tão difícil, tá? Porque não tinha muita coisa para interpretar nessa questão. Ela era de combinação, mas quem sabia a combinação, a formulazinha da combinação, conseguiria resolver essa questão relativamente até rápido, tá? Não era algo difícil, que normalmente é na prova do Enem, tipo, muita interpretação, tudo mais, não era. Então, você chega nessa questão, você bate o olho e fala, meu Deus, ferrou. Mas calma, não se desespere, porque essa particularmente aqui não era nada muito difícil, sério. Mas vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Ai, gente, eu sempre bato aqui na minha luzinha. E o textinho é curto, hein, pra ajudar vocês ainda. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecido diferente e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes
e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que a pessoa pode produzir... A quantidade de fantasia com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão... Então tá, vamos pensar. Aqui a gente tem uma combinação, querendo ou não, porque essa pessoa tem o quê? 6 tecidos para escolher e ela vai usar 2 desses tecidos. Então, ela pode escolher o 1 e o 2, ela pode escolher o 3 e o 4, ela pode escolher o 2 e o 3, ela pode escolher o 1 e o 5, né? Tem 6, desculpa. Tem 6 opções, ela vai escolher sempre 2. Aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a ordem dos tecidos, nesse caso, vai mudar? Tipo, se ela escolher o 1 e o 5, ou se ela escolhesse o 5 e o 1, tipo, a ordem que ela escolhe os tecidos vai mudar? Não muda, porque ela tem 6, ela precisa escolher 2. Independente da ordem dos tecidos, não vai mudar. A mesma coisa com as pedras. Ela tem 15 pedras para escolher, ela precisa escolher 5. A ordem dessas pedras não vai fazer diferença, porque né? Não faz diferença nesse caso. Então, aqui, a ordem não importa. Por isso, a gente tem uma combinação, que é aquela mais simplesinha, né? Que é aquela que quando tiver, você fala, ufa, teve. Tá? Então, a gente vai ter uma combinação entre os tecidos e as pedras. A gente olha por parte, tá? Então, nos tecidos, ó, vou colocar aqui T. Eu tenho uma combinação de 6, 2 a 2. Concordam comigo? Porque eu tenho 6 tecidos e eu preciso escolher 2. Tá? Como eu tô usando o tecido e as pedras juntos, eu vou ter que fazer a multiplicação, tá? Por isso, porque eu tô usando os dois na mesma fantasia. E a combinação das pedras é o quê? 15 e 5, concordam comigo? Gente, eu escrevo aqui de lado, mas vocês podem colocar em cima também, tá? Não tem problema. Ok? Tipo, escrever assim, ó, como vocês preferirem. Tá? Tem como vocês gostarem de representar a combinação. Não tem problema. Tá? E aí é só eu colocar na nossa formulazinha de combinação, vocês lembram? Ó, então é o meu total, tá? Eu chamo de total. O total que eu tenho aqui, fatorial, 6 fatorial, dividido pelo quê? Por 2 fatorial, que é a quantidade de coisas que eu tenho que pegar, né? Gente, aqui eu tô só colocando na formulazinha de combinação, tá? Que é, né, 6 menos a quantidade que eu tenho que usar, fatorial. Vocês lembram dessa formulazinha? Eu vou escrever, onde eu posso escrever? Aqui do lado, tá? Ó. Escrever aqui do lado é a nossa formulazinha da combinação, gente. Calma aí. Opa. Que é N menos K fatorial. Peraí que eu vou puxar porque a formulazinha ficou escondida para vocês. Ó, essa é a formulazinha que a gente tá usando, que é a fórmula da combinação. Tá? Tá dando para ver? A nossa formulazinha da combinação é essa aqui que eu tô usando para substituir ali, ok? E aí a mesma coisa do lado. Por que a multiplicação? Então, gente, a gente tá usando a multiplicação porque na fantasia tem 2 tipos de tecido e 5 tipos de pedra, tá? Tem tecido e pedra na fantasia. Quando a gente tem E, nesse caso, seria a multiplicação. Se fosse 2 tipos de tecido ou 5 tipos de pedra, aí seria a soma, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. 15 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui é só a formulazinha, tá? Tô só aplicando a fórmula aqui. Tá? Gente, o K aqui é só uma incógnita, tipo, qualquer que eu coloquei pra gente representar a fórmula. Não fiquem preocupados com isso. Tá? Então, vamos lá, vamos organizar aí a nossa conta. A gente vai ter 6 fatorial, e embaixo vai ficar o quê? 2 fatorial
6 menos 2 dá 4. Então, vai ficar 4 fatorial. Vezes o quê? 15 fatorial. Aqui eu só tô arrumando a nossa subtração ali, tá, gente? 15 menos 5 dá 10. Então, vai ficar 10 fatorial. E aqui, gente, você poderia até... Tinha até mais coisa para você simplificar, porque você poderia abrir os fatoriais e dividir, cortar, simplificar. Mas você olha nas alternativas que acabou. É só isso, tá? Porque essa nossa resposta é igual, ó, à alternativa A. Só muda a ordem aqui, mas não tem problema, tá? O 4 fatorial tá na frente, mas como a multiplicação, a ordem dos fatoriais não altera o produto, tá? E aí, essa é a nossa questão, tá vendo? Essa não tava tão difícil. Concordam comigo? Tipo assim, essa daqui, se você não lembrasse a formulazinha da combinação, talvez poderia dar meio ruim. Mas, era, tipo assim, não tinha uma interpretação muito grande, tá? E, gente, se vocês não lembrarem da fórmula, essa aqui combinação eu acho mais tranquilo de lembrar, porque você pensa que é um número em cima, né? O total. Então, tá vendo? Você tem 6 tecidos para usar. O total, que é 6. Então, 6 fatorial. Aqui embaixo vai ficar sozinho a quantidade desse total que você usou. Nesse caso é 2 fatorial. Multiplicando pelo total menos o que você usou. Então, 6 menos 2. Eu sempre pensei assim, eu nunca tinha essa formulazinha, tipo... Depois, com o tempo, você acaba decorando. Mas se você pensar nessa ideia do total do que você usou, fica mais fácil de lembrar a formulazinha também. E por que a gente usa a combinação, gente? Porque aqui não é arranjo, porque a ordem do tecido ou a ordem da pedra não vai mudar, entendeu? Porque é só escolha. Você tem 6 tecidos, você escolhe 2. A ordem que você escolhe, tipo, se você escolhe 1 e o 5 ou 5 e 1, é a mesma coisa. Você tá usando ali na fantasia, não importa a ordem que você escolher eles, tá? Por isso que a gente vai usar a combinação. Permutação, isso. Não vai mudar. Então, era mais simples. Ok? Entenderam essa? Assim, essa aqui, para uma questão de combinação, tava ok. Mas tem que saber, né, como funciona aí combinação, porque senão não tem como deduzir. Enfim, isso é análise combinatória? Sim, isso é análise combinatória. Alternativa... Isso, gente, ó, cuidado, verdade, ó, alternativa A e B são bem parecidas. Só que aqui a gente tem uma multiplicação e aqui a gente tem uma soma. Que o Enem também justamente quer que você saiba, saber se você sabe a diferença do e do ou. E aí eu que expliquei. Por que a multiplicação? Porque a gente tá falando que tem tecido e pedra. Se fosse tecido ou pedra na fantasia, aí seria soma. Mas nesse caso é uma multiplicação por isso. Tá bom? E aí, às vezes dava pra errar de bobeira, né? Porque o Enem colocou igual justamente pra saber se você tinha pegado esse E, né? E aí, essa aqui foi ok até? Não foi tão difícil, hein? O que vocês acharam? Eu errei essa porque somei. Pois é, gente, tem que tomar cuidado. Ó, vou escrever aqui embaixo. Quando a gente fala de análise combinatória, de probabilidade, né? A gente sempre tem, tipo, que... Nesse caso, né, o E, quando a gente tem E, é igual a multiplicação, né? Vou escrever aqui, multiplicar, né? Quando a gente tem o OU, é a soma, tá? E aí, nesse caso, né, aquilo que eu falei, como a gente tinha o E aqui, ó, é uma multiplicação. Se fosse OU, era soma. Agora vocês não esquecem mais, tá? Faz mais de análise combinatória. Eu acho que nessa prova do Enem teve só mais uma, que foi uma questão que foi anulada, né, dos times. Mas eu posso pegar essa questão também e fazer como seria certo, né, que não tinha resposta correta no Enem. O ou você soma. Olha aí, essa aí eu não tinha visto. Legal, legal. Mas assim, se fosse uma questão aberta, normalmente você teria que abrir mais essa última parte aqui, simplificar os fatoriais. Mas como aqui era alternativa e a alternativa estava assim, te ajudou, ele te poupou você ter mais trabalho no exercício, então tá ótimo.
Mais uma, vamos mais uma. Eu acho que talvez, não sei se é a última. Talvez tenha mais duas, mas a gente faz mais uma porque já tá bem tarde. A gente já tá 1h30 aqui, hein? Querem a última? Depois a gente vê se a gente faz a próxima. A live fica salva? Sim, gente, eu vou salvar a live e vou colocar a gravação lá no meu canal. O canal é A Menina da Matemática. Se vocês procurarem, vocês acham. Ou tem no link na minha bio aqui. E ontem eu fiz live com as primeiras questões do Enem 2021 e já tá lá no canal a gravação. Vocês já encontram por lá. Provavelmente essa aqui eu posto amanhã, de manhãzinha, quando liberar a gravação, tá bom? Vamos para a próxima, então. Vamos ver quanto dá pra gente fazer. E aí eu pretendo terminar o Enem 2021. A gente fazer até a 190. Se tudo der certo, né? Não sei quantas lives vamos precisar, mas... E aí depois a gente parte para outro Enem ou parte para outro vestibular pra gente resolver. A FUVEST 2021 do ano passado já tá toda resolvida lá no meu canal também, que eu fiz uma live aqui pra vocês. Mas dá pra fazer de novo também, não tem problema. Bom, vamos para esse exercício, então. Mas, gente, pior que eu tô bebendo super água e eu ainda fico com a boca seca. Deixa eu ver se eu coloquei aí de baixo. Ah, tá. A gente pode resolver essa, tem mais uma, senão a gente para nessa, não tem problema. Que essa daqui... Então vamos ler. Eu gosto de sempre começar com a pergunta pra gente ter uma ideia do que a questão tá pedindo pra gente, tá? A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B. Tipo B, em vez do laboratório tipo A, no período de 4 anos, é... Tá, eu não li o exercício ainda, mas eu já sei que esse 4 anos aqui é importante. Sempre quando tem algo assim na pergunta, tipo 4 anos, 7 dias, 20 horas, toma cuidado para não errar, porque normalmente as continhas estão em 1 ano, a gente tem que multiplicar por 4 depois. Sempre tem uma coisinha assim, tá? Mas vamos ler o exercício porque ele tá falando. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há 2 possibilidades. Um laboratório tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$180 mil, e gastos de R$60 mil por ano. Aqui tá vendo? Por ano. Um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de R$120 mil, um custo fixo, né? Tipo, que você paga uma vez só, e gasto com manutenção de R$16 mil por ano. Considere-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade, ou seja, sempre vai estar usando todos os lugares, né? Então, 100 usuários e 80 usuários. Então, a gente vai descobrir, né, qual o gasto dos laboratórios. E ele fala, né, a economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez do A em 4 anos será D. Então, a gente já sabe que o laboratório B vai ser mais barato que o laboratório A, né? Porque se ele fala economia, né? Então, a gente já tem ideia que o laboratório B tem que ser mais barato que o laboratório A. Então, se por acaso desse algo muito diferente disso, a gente já desconfia, porque ele tá te dando a dica, que ele vai ter, a escola teria uma economia, tá? Quando tem uma economia, é porque é um valor mais baixo, tá? Então, vamos fazer aqui a continha, O laboratório A, ele fala que ele vai ter um gasto de R$180 mil, tá? Tô copiando o que o enunciado tá falando. R$180 mil, mais 60 mil por ano, por 1 ano. Mas aqui a questão, gente, tá perguntando no período de 4 anos. Aqui que tá a jogadinha, hein? Então, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 4, porque a gente está descobrindo qual é o gasto do laboratório A em 4 anos. Se ele gasta R$60 mil por ano, eu tenho que multiplicar por 4, tá? Ok? Então, vamos lá. Tá. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai ter R$420 mil. Aí aqui tem mais uma coisinha, né? Ele pede por usuário. Opa, não tinha olhado isso, acabei de ver.
ele pede a economia por usuário. Então, a gente ainda tem que dividir por usuário. Eu tenho um gasto de 420 mil reais. Se eu tenho 100 usuários, ó, que tá falando aqui no enunciado, cada usuário, a gente vai descobrir quanto vai gastar. Então, a gente faz, né, 420 mil, que eu posso colocar 400, não tem problema, dividido por 100, que é o total de usuários. Então, cada usuário aqui iria gastar, ó, simplifico, 4,2 mil por usuário, ok? Vou colocar por usuário, tá? Então, eu sei que no laboratório A, ele iria gastar, cada usuário, 4,2 mil por usuário. Tudo bem? Então, vamos lá, não acabou. Agora, vamos ver quanto é o laboratório B. A gente faz a mesma coisa, né? Então, 120 mil mais 16 mil por ano, se é 4 anos, vezes 4. Isso aqui vai dar 184 mil. Mas ele quer por usuário. No laboratório B tem 80 usuários, então 184 dividido por 80, que vai dar 2,3 mil, tá? Por usuário. E aí que eu faço a nossa subtração, né? Então, ficaria o quê? Ele quer a diferença, né? A economia. Então, 2,4 mil menos 2,3 mil, ok? Calma, o que vocês estão falando aí no chat, gente? Não, acho que tá tudo bem, né? Tá, então aqui vai dar 9, certo? 12 menos 3 dá 9. 3 menos 2 dá 1. A vírgula aqui. Então, a gente tem a diferença, a economia de 1,9 mil reais por usuário. A alternativa B de bola. E aí, faz sentido? Essa aqui até era tranquila, né? Tipo assim, tinha uma interpretaçãozinha. Eu acho que essa daqui, ela pegava mais pra tomar cuidado. Tipo, esse 4 anos aqui tem que tomar cuidado. E essa questão de por usuário. Porque se você fizesse o valor total... Primeiro que não ia ter alternativa, né? Porque esse é um número muito maior. Mas poderia dar algo ruim, porque você não prestou atenção que era por usuário, né? Não ia dar um valor exato que tá na alternativa. Aí podia te confundir um pouquinho. Então, é isso que tem que tomar cuidado no Enem. Às vezes a questão é fácil, mas tem muita informaçãozinha, detalhezinho, que pode confundir, né? Então, fiquem atentos. Como eu falei, no Enem não pode usar marca-texto, né? Mas vocês podem usar a sua caneta preta da forma que vocês quiserem. Então, sublinhando, fazendo quadradinho. Ou até fazer, tipo... Eu não lembro como falo, mas como se fosse um roteirinho da questão, sabe? Fazer uma partezinha de cima, assim, e escrevendo cada informação da questão também, para não se perder. É uma boa. Acharam fácil essa? Gente, então, a gente já tá aí 1h40 em live. Acho melhor a gente parando por hoje, né? Porque também vocês devem estar cansados, são quase 11 horas. Mais uma? Tem mais uma aqui, mas vocês que sabem, a gente tá bastante tempo da live, vocês escolhem. Querem parar por hoje, a gente deixa pra próxima. Amanhã talvez eu não consiga fazer live, eu imagino. Mas, semana que vem, com certeza, eu vou fazer mais lives pra vocês. Mais uma, vocês querem mais uma? Vocês têm esse pique ainda? Então tá, vou mais uma. A próxima é facinho até, não precisa de muita explicação, então acho que dá. Vamos pra mais uma. Olha só, vocês estão que estão estudando matemática, hein? Então, essa aqui é aquela coisa de você bate o olho e fala, putz, é difícil. Mas não é difícil, gente. Vamos lá. Vamos ler essa questão. Amanhã, eu acho que aqui é a sexta-feira, às vezes é ruim de fazer live, né? Mas eu vejo. Qualquer coisa eu posto lá nos meus stories, live surpresa. Então, vamos lá. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea. Quando todo... Calma, né? A proporção áurea, tá? Quando todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para outra. Você começa a ler, você fica, meu Deus, é um trava-língua, né? Mas tudo bem, ele está só contextualizando algo para você.
Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega. Eu esqueci se essa aqui é ômega. E seu valor é dado pela solução positiva da equação. Tá? Essa daqui. Gente, alguém me corrige se eu tiver falado errado, que eu às vezes não lembro. É φ ou é ômega? Não lembro. Tá. Assim como a potência, φ. Isso, é φ. Obrigada, gente. Falei ômega, depois eu pensei em φ. Assim como a potência φ ao quadrado, as potências superiores de φ podem ser expressas na forma A vezes φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresenta no quadro. Tá? Então, a gente tem, né, que φ ao quadrado é igual a φ mais 1, φ ao cubo é igual a 2φ mais 1, φ ao quadrado é igual a 3φ mais 2, φ elevado à quinta potência, né, é 5φ mais 3, e por aí vai. E ele está perguntando, a potência φ elevado a 7, escrita na fórmula, é. Então, ele quer saber, ó... Calma aí. Ele quer saber quanto é φ elevado a 7. Essa última partezinha da tabela aqui. E aí, assim, essa questão tem outras formas de você resolver. A que eu enxerguei foi dessa forma. Então, ó, se ele me deu uma tabelinha, é porque você vai usar a tabelinha. E você tem que analisar os elementos dessa tabelinha. Se não contém uma tabelinha, desconfie, porque você vai usar a tabelinha, tá? O primeiro passo que eu vou olhar é o B. Eu vou tentar identificar qual é o possível B aqui, tá? Então, ó, o primeiro é 1, o outro é 1, isso, uma sequência de Fibonacci. Alguém já falou aí, hein? Mas vamos lá, se você não sabe, se você não lembra, não tem problema, vamos analisar. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 5, por aí vai. Aí você percebe, opa, aqui foi, né, 1 para 1 foi para 2, aqui 2 foi para 3, de 3 foi para 5. O que será que está acontecendo aqui? Eu sempre penso assim, por exemplo, ó, de 1 foi para 2. Como se eu estivesse somando esse 1 e o 1 antigo. Então, 1 mais 1 dá 2. Daqui foi para 3. Então, 2 mais esse 1, 3. Vem para cá. 3 aqui mais esse 2 dá 5. Opa, foi para cá. Então, a ideia continua. Aqui seria o quê? 5 mais 3, 8. Concordam comigo? E se você já olhar na alternativa, você já vê aqui, opa, só tem um que é 8, tá? Então, já faz sentido aí ser o 8. E você consegue descobrir da mesma forma, gente, o 13, tá? Vou até fazer de outra cor. Porque se você faz assim, ó, aqui é 1, tá? Então, se você faria 1 mais o 1 dá 2, né? 1 mais esse 1 dá esse 2. Se você fizesse, né, esse 2 mais esse 1 vai dar o 3. Esse 3 mais esse 2 dá o 5. 5 mais 3 dá o 8. 8 mais 5 dá o 13. E por aí você chegaria também no 13. Por isso, a alternativa E. Essa aqui é até simples, vai, não precisava nem saber sequência de Fibonacci, nem nada do tipo. Era só você ir analisando a tabelinha mesmo, tipo não, como fala, né, as repetições, assim, nessa tabelinha, ok? E é isso, gente! Essa era a última da live hoje, a fim de pedidos de vocês, mas a gente ficou bastante tempo hoje, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Pra quem quiser, eu vou salvar essa live, a gravação, e vou postar lá no meu canal. Provavelmente amanhã de manhã já tá, por volta de 11 horas, eu normalmente posto de manhã. Até carregar o HD, fica mais bonitinho pra vocês verem à tarde, tá? Mas amanhã eu já vou postar a gravação na live. A live que a gente fez ontem, resolvendo 136 ao 144, já tá lá no meu canal, que chama A Menina da Matemática. E hoje a gente resolveu... Caraca, a gente resolveu muito exercício hoje. A gente resolveu do 145 até o 156. Ó, foi pauleira. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu não sei se consigo fazer live, mas com certeza semana que vem eu apareço aqui com mais lives pra gente continuar o Enem 2021.
Depois, quando a gente acabar o Enem 2021, ou a gente pode mesclar, eu penso em fazer com mais vestibulares, eu fiz a FUVEST, eu posso fazer mais da FUVEST, fazer da Unicamp, ou algum outro que vocês pedirem e que mais gente gostar, tá bom? Então, é isso. Se vocês quiserem aprender mais matemática, me acompanhem, ativem as notificações de live. Eu tô sempre postando lá nos stories também quando vai ter live aqui. Se inscrevam lá no meu canal para mais lives, mais vídeos que aparecerem por lá. E tudo é a Menina da Matemática, tá? Meu canal é Menina da Matemática, meu Instagram é Menina da Matemática. Vocês sempre me encontram dessa forma. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Já ouvi falar do PISME? Já ouvi falar. Nunca vi sobre, mas já ouvi falar sim. A questão do time de futebol. A questão do time de futebol, ela é a próxima, se eu não me engano, nessa prova. É 157, na prova cinza. Então, provavelmente, na nossa próxima live, a gente vai resolver aquela do time de futebol, que é de combinação também. Então, na próxima live que a gente fizer, vai ter essa questão, que eu imagino que é semana que vem, mas eu aviso nos stories também. Mas se vocês quiserem tirar a notificação, normalmente é sempre nesse horário, tá? 9 horas, por aí. Ok? Então, vou salvar a live e posto pra vocês lá no meu canal. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Bons estudos pra vocês. Boa noite. E eu também posso tentar mesclar alguns horários pra quem prefere mais cedo. Às vezes eu faço live mais cedo, umas lives mais tarde. Aí depende. Chama mais gente que puder. Tá bom? Deixa eu ver falando. Aconselho a refazer provas antigas de matemática pela internet mesmo ou por apostila física. O que você preferir, tanto faz. Se você tiver a apostila física, fica melhor, porque você consegue grifar, né? Sublinhar, marcar, mas se tiver só online, tá ótimo também. Não precisa imprimir só pra isso, sabe? Porque é muita folha, né? Mas acho que é isso, gente. Eu acompanhei a prova cinza. Se vocês quiserem procurar na internet, vocês conseguem ver os próximos exercícios aí que iremos resolver e dar uma olhadinha antes, se vocês quiserem, tá? Então, logo logo vou postar a gravação dessa live lá no canal, a Menina da Matemática. Se inscrevam, tem link aqui no TikTok, vocês acham facinho, ok? E se vocês quiserem acompanhar a questão, essa é a prova cinza do Enem 2021. Beijo, gente. Obrigada pela live. Vocês são incríveis. E bons estudos, muita matemática. E espero que vocês gostem. Semana que vem temos mais lives de estudo. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Vocês são incríveis. Boa noite pra vocês.